Boa noite. Ah, entrou. Maria Celeste. Marga. Lena. Thalita. Dani. Boa noite a todas. Vocês estão me ouvindo? Boa noite, Thalita. Vocês estão me ouvindo? Essa é a minha primeira live. Na verdade, sim. Então, eu já tinha feito duas, aliás, na minha página, mas foi de madrugada só para testar. Elda, Beatriz, Gardênia. Vamos dar mais um tempinho. Enquanto entra mais gente. Atrasou um pouquinho porque eu estava sem a senha. Mas o Instagram vai avisando, né? Susan aqui perguntando se deu certo. Eu estava pedindo autorização, código e tal, aí demorou um pouquinho. E aí, tudo bem com vocês? Susan, boa noite. Solange, boa noite. Bem, vamos começar, né? Aí as pessoas vão entrando e vão pegando o bonde andando. Quem aqui é mãe? Nem estou perguntando se é pai, porque eu só estou vendo mulher aqui. Ou quem aqui tem alguma criança ou adolescente sob sua responsabilidade na educação? Tem alguma mãe aqui? Eu, Susan. Susan é mãe. Eu gosto muito desse tema, pais e filhos. Esse tema, essa demanda, eu vejo muito nos meus atendimentos de ontoanálise. Ela só perde para demandas de relacionamentos e sexualidade. Mas eu tenho muita paciente, muita cliente que vem até mim com problemas, com dificuldades em lidar com seus filhos, já adultos, jovens. Só a Susan que é mãe? Só a Susan? O título é Pais Passivos, Filhos Tiranos. Houve uma mudança, né, na configuração social de uns tempos para cá. Eu acho que todo mundo já percebeu. E quando se muda a configuração, Maiara é mãe também. E quando se muda a configuração assim social, muda-se também a configuração familiar, né? Hoje a família é diferente de 50 anos atrás, de 30 anos atrás, de 20 anos atrás. Bastante diferente. Antigamente, qual era o padrão? O pai, responsável para trazer o pão para casa, trabalhava fora, e a mãe, a mulher, ficava em casa cuidando dos filhos. Não era assim?
Essa era a demanda, né? Era a rotina. Tinham mais filhos, não é? Mais filhos. É aquela rincada assim de filhos. Né? Hoje o quê? 1, 2 no máximo. 3 é um acidente. O terceiro é um acidente. Né? 1, 2. Existem vários tipos de famílias hoje em dia. Exatamente, Beatriz. Vários tipos de família hoje em dia. Agora, o que acontece também? Que aconteceu também? Diminuição da quantidade de filhos por família, né? Geralmente a classe média, falo mais, 12 filhos, exatamente. Minha avó teve 10 filhos, 4 morreram, 6, 10 filhos, né? Da parte de mãe, da parte de pai, eu nem sei quantos tios eu tenho, nem sei quantos tios eu tenho. Antigamente era assim. Outra coisa que mudou também, a mulher passou a trabalhar fora, não é? A mulher passou a trabalhar fora, não fica mais em casa cuidando das crianças, cuidando dos filhos. Isso também mudou com essa emancipação feminina, né? Outra coisa que mudou também, a sociedade está mais consumidora. A pregação da satisfação imediata das crianças. Eu quero agora. E com tudo isso, aconteceu a educação horizontal. Antigamente era vertical. Pai e mãe eram autoridades. Estão me ouvindo? Porque ligaram aqui para mim. Pai e mãe eram autoridades no lar. Hoje, os pais, eles querem ter uma relação horizontalizada com seus filhos. Vocês já perceberam isso? Perceberam isso? Que hoje se consulta filho para tomar decisões. A criança e mãe eram autoridades no lar. Hoje, os pais, eles querem ter uma relação horizontalizada com seus filhos. Vocês já perceberam isso? Perceberam isso? Que hoje se consulta filho para tomar decisões. A criança tem muita voz dentro de casa. Os pais, eles estão mais preocupados em serem amados do que serem obedecidos. Não é verdade? Já observaram isso? Os pais hoje têm um medo de perder o amor dos filhos. E o que tem a ver isso com o que eu falei no início, com a mudança da família? A mãe, que não fica mais em casa, né, trabalha fora, então os dois ficam fora. O pai e a mãe. Aí geralmente o que a criança, com quem a criança fica? Fica com a babá. Vão para a escola em tempo integral, né? Ou se não, vai para a escola em um turno, no outro turno vai fazer um outro curso. E essa relação mais junta, mais presente, ficou mais distanciada. E aí os pais chegam em casa, chegam cansados, ainda tem a demanda dos filhos. E muitas vezes aí acontecem muitas coisas. Boa noite, Rosilene. Os pais estão cansados, não tem mais paciência com a segunda carga de trabalho, que seriam os filhos, a segunda demanda, né? O filho às vezes quer uma coisa, não pode, mas aí não deveria, mas aí por conta, para não ficar, não, meu filho, dando explicações, agora não é o momento, isso não, e a criança assistindo, o que é que o pai faz, o que é que a mãe faz, vai, toma, dá, não é verdade? Então a criança, ela não tem conhecido limites, a criança não está sendo mais frustrada. Além do cansaço, tem a questão da culpa.
como os pais não estão mais tão presentes pessoalmente, né, com os seus filhos como antigamente, muitos pais, eles, para compensarem essa ausência, eles terminam dando tudo para os filhos, o que deveriam dar e o que não deveriam dar para os filhos. Porque eles têm medo dos filhos rejeitarem. Eles têm muito receio de não serem amados pelos filhos. Concordam comigo? Vocês já presenciaram isso? Eu vejo muitos casos hoje. Muitos casos. Os pais estão com medo, né? Não estão presentes, então eles precisam compensar com alguma coisa. Então terminam compensando com muita liberdade. Deixei o trabalho para cuidar da minha filha, mas não estou sabendo criar. É uma demanda muito alta, Josiane. Como eu falei, não sei se você estava no início, mas é a minha segunda demanda de atendimentos. Mães que vêm para mim justamente para isso. Porque não estão conseguindo lidar hoje com os seus filhos, né? Com seus filhos, querem ser flexíveis demais, não querem ser muito duros. Às vezes não acham o caminho do meio. Foi criado no passado com muito rigor, né? Às vezes com muita surra, muitos castigos, joelho no milho. E aí, para não fazer igual, aí vai para um outro extremo. Aí não consegue achar o equilíbrio. No meu caso, como sou muito ausente de casa, compenso meu filho com as peças de computador que ele pede, com jogos e etc. Essas coisas que ele gosta. Mas você dá sempre quando ele pede? Sempre? Isso está sempre disponível? Agora, assim, a Mayara deu um excelente exemplo, né? É isso que eu tô falando. Aí, ela já respondeu. Muitas vezes ele nem merece receber. É isso mesmo que acontece. É isso mesmo. Mayara é um exemplo aí da família, da criação atual, que muitas vezes que está pairando assim pelas famílias na atualidade. O título, né? Eu não sei colocar aqui o título, mas vocês viram: pais passivos, filhos tiranos. O que é passivo? O que é passividade? Né? Passivo é uma palavra que vem do latim, que quer dizer, que veio da palavra passivos, da raiz pati. Pati quer dizer aquele que sofre, aquele que recebe, aquele que aguenta a ação. Daí vem a palavra passivo, passivos, aquele que aguenta a ação. Só depois do século XV que deram uma outra formato à palavra, aquele que não tem ação, né? Passivo. Mas a origem da palavra, ao pé da letra, a etimologia, quer dizer aquele que sofre a ação, aquele que recebe a ação. Tinha 2 filhos e saí de um para ficar mais com meus filhos. Sou enfermeira. Eu sei o que é isso, eu também sou enfermeira, Roselene. Antes de ser psicanalista, ontonalista, eu também trabalhava como enfermeira. 14 anos ele tem, e eu com 14 anos já trabalhava fora de casa para ajudar minha mãe nas despesas de casa. E hoje é raro um adolescente trabalhar, exatamente. Mas por que é raro um adolescente querer trabalhar? É culpa do adolescente mesmo? Nós vamos falar sobre isso mais adiante. É culpa mesmo? É o adolescente que é preguiçoso e não quer trabalhar? Quem é o responsável para direcionar a criança? Fico pensando como será o futuro deles. Exatamente, que é diferente. Isso, nós vamos falar. Sim, nós vamos falar. Verdade, fui criada com muita rigidez e surra e não queria para ela. E agora eu e meu marido estamos perdidos nessa criação. Exatamente, essa é a demanda maior mesmo. As pessoas não conseguem, sai de um extremo, não quer receber, não quer bater, não quer castigar, não quer deixar marca assentada, né? Mas aí vai para um outro extremo,
Nós que guardamos eles para não sofrer. Mas não, Maiara, você sofre ele também. Quando você dá muita liberdade a uma criança, a criança ela vai se tornar um adulto infeliz. Ele vai sofrer. Nós vamos falar mais adiante sobre a cuidadora. Vai saindo atrás catando, né? Como se fosse uma serva. E a criança que faz o que quiser. Depois ela vai, tira a roupa, não sabe nem onde colocar, não sabe nem qual é o local. Não é verdade? A criança, ela não sabe lavar um prato. Não sabe tirar o prato da mesa. A criança, ela decide que quer dormir com os pais. Os pais ficam dizendo que não sabem o que fazer. Não deixa. Os pais, vocês precisam aprender a dizer não. A dizer não no momento certo. Nós vivemos em uma civilização. Não pode ser feito assim de qualquer jeito. Não pode se fazer, se permitir que se tenha ações de qualquer jeito. A criança, quando ela não é educada, ela, corretamente, ela se torna tirana. Tirano é aquele que não tem limites. Esse é o tirano, que governa sem limites, né? Por isso que muitos profissionais chamam, né, da síndrome do pequeno imperador. Né? Ele é pequeno, é um pequeno imperador, aquela criança que é imperatriz. Ela manda, né? Ela não tem limites. Eu quero e agora, né? Tem criança que bate no rosto do pai, da mãe, e eles dão risada, né? Eles dão risada, eles riem. Um dia, eu estava no shopping, lembrei disso agora, eu estava no shopping com uma amiga minha. Aí eu estava sentada olhando uma revista. Aí uma mãe com uma criança, sentou-se ao meu lado. Não tinha pandemia ainda não, já tem um bom tempo isso. E aí a criança começou a bater na minha revista. Eu fiquei quieta, assim, eu queria ver a reação da mãe. E aí eu olhei pra mãe e a criança começou a bater na minha revista. Adivinha qual foi a reação da mãe? Ela disse assim, ó, cuidado, ela vai rasgar sua revista, viu? Foi essa a resposta da mãe. Eu é que tinha que ter cuidado para a filha dela, que estava no colo dela, não rasgar a minha revista. Que eu tinha chegado, inclusive, primeiro. Primeiro, né? Assim, a gente ri, mas é para chorar, né? Cuidado, ela vai rasgar a sua revista. Uma criança, gente. Uma criança. Eu é que tinha que ter o cuidado, né? De tirar minha revista, me afastar da criança mal educada que estava no colo dela, porque senão ela poderia rasgar a minha revista. Né? Ela não pôde impor limite à criança, dizer que não, epa, a revista da moça, né? A revista da moça. Então, se a revista minha fosse rasgada, a culpa ainda seria minha, porque eu que deixei. Eu que deixei. E aí alguém falou no início, acho que foi a Rosana, né? Que está preocupada como será o futuro dessas crianças, né? Ah, e outra coisa, essa questão de escola mesmo, né? Muitas vezes quando a criança, né, tira uma nota baixa, né? Tira uma nota... Não, Rosilene, eu não tenho filhos, não. Não tenho, não. Mandioca. É verdade. É verdade. Aí você tem que educar a criança, né? E a mãe. A criança e a mãe. É esse meu trabalho, assim, como ontonalista. Tem que educar a mãe. Às vezes a mãe vem com a demanda do filho, mas eu tenho que educar o filho e a mãe. Que a mãe não sabe lidar com o filho, né? Então, assim, às vezes a criança tira uma nota baixa, o pai e a mãe, ao invés de perguntar, de saber o porquê o filho tirou uma nota baixa, ou até ele viu que o filho não estudou, ele vai tirar a satisfação do professor. Porque o filho tirou nota baixa, né? Ele não sabe, ele não procura saber se... Muitos, Josiane, precisam ser educados, muito. É a segunda demanda. A segunda demanda que eu tenho é isso. Às vezes, Rosane, a mãe chega pra mim com outra demanda. Eu tenho uma cliente que ela veio pra mim. A demanda dela é a seguinte: ela queria
aprender a envelhecer. Ela veio pra mim porque ela não estava aceitando o envelhecimento dela, mas depois se reverteu pra isso, né? Porque ela não estava conseguindo lidar com o filho, né? Ela não sabia. Vou até contar depois esse exemplo. Então, assim, os adultos que não tiveram essa educação, né, verticalizada, não tiveram limites, eles não vão saber lidar com as frustrações da vida adulta. Eles não vão saber receber não. Isso é extremamente grave. Ele não vai saber ser rejeitado pela namorada. Ele não vai saber, ele não vai aceitar ser rejeitado, um término de um namoro. Caso clínico para os próximos ontanalistas, é isso mesmo. É isso mesmo. Ele não vai saber ser rejeitado. Ele pode se tornar uma pessoa violenta. Porque ele não sabe dizer, ele não sabe ouvir não. Ele sempre teve tudo. Ele sempre teve tudo. Então como é assim que ele vai receber o não de uma mulher? Como é que uma mulher vai decidir terminar o namoro e ele vai aceitar sim, numa boa? Não vai aceitar não. Ou ele pode ir para um outro lado, porque isso vai depender de cada pessoa. Ele vai ser um homem com barba na cara, sofrendo porque recebeu um não. Escrevendo um monte de bobagens. E mulheres também nas redes sociais, porque não sabem lidar com as frustrações. Eles não vão querer trabalhar. Exatamente, Solange, intolerante às frustrações. Eles não vão querer trabalhar. E todo mundo sabe, nós estamos em uma civilização. Para você comer, se vestir, comprar carrinho, beber sua cerveja, você precisa o quê? Ter dinheiro. Para você ter dinheiro, você precisa trabalhar. Não importa se você vai trabalhar de empregado, se você vai fazer concurso público, se você vai ser autônomo. Mas você precisa fazer algo para ganhar dinheiro. Eles não vão saber o que tem de jovem hoje. Vocês podem confirmar isso. Jovens hoje que não... Tudo. Eu conheço um que foi trabalhar call center, né? Ele nunca conseguia ficar sem um emprego. Aí ele foi para esse call center trabalhar. Eram só 4 horas. Olha só, 4 horas no dia. Ele disse que não conseguia trabalhar porque os clientes diziam muito desaforo para ele. Ele atendia assim, recebendo reclamações, aí ele tinha que passar para quem de direito, né? Ele não conseguia, porque era muita reclamação, né? Então assim, não consegue lidar com esse tipo de acordar cedo, né, para trabalhar. Porque quando ele era criança, quando ele era adolescente, ele não sabia lidar com as frustrações, né? Eu tenho uma paciente que ela é médica. Ela veio com essa demanda com o filho, né? O filho dela, ele não terminou a faculdade. Ela tinha toda a possibilidade, o pai médico, a mãe médica, mora em um bairro de classe média boa, né? E ele assim, passa o dia todo dormindo, acorda 1 hora para comer, reclama se a comida não está boa, se não estiver boa ele reclama. Aí depois ele vai para o quarto jogar, fica o tempo todo no jogo, né? Jogando. Aí à noite sai e vai pra balada. Vai se divertir, né? Aí assim, o emprego que ele tem, ele arranjou assim pra não ficar totalmente sem dinheiro. Ele roda um aplicativo de transporte, né? Quando ele quer um dinheirinho. E a mãe ainda deixa ele ficar com o cartão de crédito, né? E aí, quando eu questionei sobre o cartão de crédito, ela ficou sem me responder. Ela não soube o que me responder. Porque eu perguntei, eu quero saber, criatura, por que seu filho tem esse cartão de crédito? Porque vocês precisam trabalhar com a questão do merecimento, né? Ele merece realmente um cara de 30 anos de idade, a manhã inteira dormindo, porque passou a noite na balada. Ela já usou até drogas. Ela já teve problemas com drogas, não é? E reclama se a comida não estiver boa. Tem empregada em casa, né? Reclama se não estiver bom, se o bife estiver queimado, se o arroz estiver sem sal, né? Tem essa demanda. E assim, ela fica preocupada com ele, né? Porque não sabe o que fazer.
Não sabe o que fazer com um rapaz de 30 anos em casa, fica dormindo e jogando. Aí fica me perguntando assim, Aline, será que meu filho tá depressivo? Não, tudo menos depressão. Ir pra balada, tá com depressão? Gostar de festa, fazer churrasco, diz que chega em casa tem churrasco, aí ela sai. Ela sai de casa. Ela fala que não se sente bem. Eu falei, você é dona da casa, você sai de sua própria casa? Você é a dona da casa, você é que trabalha, dá não sei quantos plantões, né? Pra trazer a comida, pra manter, né, a casa, a empregada. E é você que sai de sua casa porque seu filho está dando churrasco? Não é incoerente isso? É o erro esteve lá atrás, é isso que eu tô falando, desde lá de trás. Desde quando? Ela não mudou a educação quando ela esteve grande, né, adulto. Não. Desde lá de trás. Eu tenho outra paciente, ela também é médica. E ó, pasme, ela é até a esposa também de um médico. Importante, ele passa na televisão e tudo, famoso, né? Assim, pessoas poderosas e tal. E aí, ela veio com essa demanda, né? Esse filho, ela tem 2 filhos, né? A menina, a filha, ela se formou, casou, tem um filho, tá esperando outro filho, é médica também. O filho é de outro casamento. São 2 filhos que ela tem, cada um de pais separados, diferentes, né? Porque foram 2 casamentos. Só que o pai do menino de 10 anos morreu quando essa criança tinha 10. O pai desse menino, desse rapaz, que já é adulto, tem 30 anos, morreu quando essa criança tinha 10 anos. Como ter uma consulta comigo? Fala comigo no meu direct. Eline Carmo Ontoanalista. Depois você pode falar comigo, Josiane. Tá bom? Fala comigo no meu direct. Então, assim, Eline Carmo Ontoanalista. Você vai encontrar rápido. Então, assim, o que acontece? O rapaz passou em uma grande empresa, foi trabalhar fora, não mora mais com ela, né? E assim, quando eles se falam por telefone, ele fala gritando com ela. Pronto, a Suzy já te deu uma resposta, Josiane. Manda aqui que ela encaminha. Então, assim, porque eu não sei, essa página é da Ontoanálise, então eu fico meio por fora, assim. Essa página não é a minha, é da Onto, né? É da formação. Então, assim, esse rapaz, ele vive gritando com essa mãe, vive gritando com ela, quando fala, dizendo desaforo, né? Pirraça a mãe, ela precisava de um documento para ele assinar de um terreno que ela tinha que vender, só que o terreno era dela, mas precisava da assinatura do rapaz, porque foi do pai do menino que morreu, e assim, e aí o que acontece? Só para facilitar, obrigada, Susan. Então, assim, o rapaz sempre descarregando nessa mãe, certo? Teve um dia, e assim, ela sempre compra passagens para ele vir pra cá, certo? Para descarregar aqui nela, certo? Ela faz isso, ela compra a passagem porque ele diz que gosta de vir pra cá para descarregar. Ele mora sozinho lá, ele não tem amigos, certo? Não se sabe se relacionar com ele, não tem amigos nenhum. Ele tem uma namorada que ele diz não gostar dela porque ela não quer nada com a vida, ela não quer estudar inglês, ele quer ganhar o mundo. Ela só quer saber de assistir televisão, só que ela é a única que aguenta ele, porque ele trata pior do que o cachorro. Ele tem um cachorro, ele gosta muito de cachorro, mas trata a menina de forma horrível, cheia de patadas, com muita grosseria. E essa mãe, ela diz que é a mulher ideal pro filho, que ela não saberia, ela fica triste, porque ele diz não gostar dela, mas também ela não vê outra solução, porque ela seria a única mulher que aguenta ouvir os desaforos do filho dela, igual a ela. Olha só que situação, para vocês verem. Aí era aniversário dele e ela comprou as passagens para ele vir passar o aniversário aqui com ela. E aí ele começou a dizer várias coisas, não sabia se viria, ele disse que iria, depois disse que não iria. Ela já tinha encomendado o bolo para fazer a festinha, aí ele disse que não iria.
né? Um rapaz com 30 anos de idade, um engenheiro formado e tudo mais. E aí, ela teve que desfazer a encomenda do bolo, dos doces e tudo mais. Aí depois ele falou assim, eu acho que eu vou. Aí ela comprou tudo de novo. E ele foi recebido assim, com bolo, com festa. Aí eu falei assim, fulana, por que você recebeu bolo com festa? Já que fulano te tratou tão mal, né? Por que você foi recebido assim? Aí ela falou assim, você recebeu com festa. Você acha que ele merecia mesmo essa festa? Ele merecia isso? Aí ela disse assim, mas Eline, eu não posso abandonar o meu filho. Olha a palavra que ela falou, eu não posso abandonar o meu filho. Mas em nenhum momento eu disse pra ela que ela deveria abandonar o filho dela. Em nenhum momento eu disse isso. Mas olha a interpretação dela, pra você ver, a mente humana, ela trapaceia muito você, né? Ela deixa você confusa pra você deixar de fazer o que é certo. Ela acha que o menino teve uma deficiência maior do que a filha, porque perdeu o pai com 10 anos. A filha não perdeu, tem um pai até hoje. Então ela educou o menino dando tudo. E até hoje, ele com 30 anos, ele diz um monte de coisa pra ela. Eu disse assim, olha, você é uma mulher poderosa, né? Você aceitaria esse tipo de coisa de outra pessoa se não fosse por dele? Ela disse, jamais. Eu falei, é a mesma coisa. Eu não estou dizendo pra você abandonar o seu filho. Eu estou dizendo pra você impor limites ao seu filho. Oi, Maria. Impor limites. Você tem que colocar seu filho no lugar dele. Você não deve deixar seu filho, você ser um saco de pancada do seu filho, né? Exatamente, Beatriz, para ela, tratá-lo da forma como ele merece significa abandoná-lo. Só que não é, eu tenho muita demanda assim. Muita demanda. Mas Aline, como é que eu vou abandonar meu filho? Como é que eu vou me vingar de meu filho? Eu não posso fazer isso, mas eu não disse isso. Seu filho, ele procura... Aí ela falou assim, ó. Ela falou assim, eu sou a mãe forte que ele precisa. Eu sou a mãe forte. Ele precisa de uma mãe como eu. Uma mãe que seja forte, que receba tudo que ele tem. Aí eu falei, não. Ô, querida. Falei o nome dela, né? Não chamei de querida. Tudo o que você não é uma mãe forte. Aí ela ficou parada. Tudo que você não você é tudo, menos uma mãe forte. Uma mãe forte nunca receberia gritos de filho ao telefone e ficaria por isso mesmo. Aí teve o aniversário da irmã. Teve uma vez que ele veio pra cá pro aniversário da irmã. Aí ele ficou no quarto, que ele é meio nerdzinho, no computador, papapá, e todo mundo aguardando ele pra bater os parabéns. Oi, Otávia! Para bater os parabéns da irmã, né? Todo mundo de braços cruzados, esperando bonitinho, né? No tempo dele, ir até o local bater os parabéns para a irmã. Né? Eu disse, não é no tempo dele. Se ele tinha um horário, existe uma regra pra ele, pra bater o parabéns, ele tinha que estar lá. Se por um acaso ele não, sim, chamando a atenção, Mayara, se ele não estivesse lá, batesse parabéns sem ele. E quando ele também viesse, isso não é a primeira vez não, tem várias histórias com esse rapaz. Marcaram para ir pra ilha, ele chegou atrasado, foi o último a chegar. Então sempre assim. Você acha que um rapaz com esse tipo de atitude é um rapaz feliz? Não é. Tanto é que ele não tem um amigo. Aí sofre ele, porque ele não tem amigos, não consegue se relacionar com a mãe e sofre ela. Aí quando eu falei isso, que ela não era uma mãe forte, ela parou. Eu disse, mãe forte seria se você colocasse ele no lugar devido. No dia que ele gritar com você por telefone, você vai bater o telefone na cara dele. Você vai agir como se você agisse com qualquer outra pessoa. Você vai dizer assim, eu não estou aqui pra ouvir esse tipo de coisa. Quando você estiver mais calmo, a gente conversa. E pronto.
Na próxima vez você não vai comprar, sair correndo para comprar bolo de novo. Não. Ah, não comprou bolo? Não comprei porque você disse que você não viria pra cá. Você não viria, você disse, eu tinha encomendado, você disse que não viria, eu devolvi tudo. Eu mandei, eu desfiz a encomenda, desfiz o pedido. Ele não vai morrer porque ficou 1 ano sem bolinho, não. Não vai morrer. Aí, essa é a paciente que eu falei a vocês, que veio pra mim com a demanda da velhice. Ela queria aprender a envelhecer. Né? Ela começou a ficar mal por conta do envelhecimento. Aí chegamos nessa demanda. Ela falou assim, Eline, até hoje ela é atendida por mim. Eline, assim, de tudo nós aqui, na nossa conversa, do nosso atendimento, o meu relacionamento com o meu filho foi a melhor coisa que você me mostrou. Né? Foi a melhor coisa. Eu não conseguia ver o quanto realmente eu não estava conseguindo lidar com ele, quanto eu era fraca. Eu não conseguia lidar com ele. Eu achava que eu estava fazendo bem pra ele. E tudo mudou. Tudo mudou, assim. A minha relação, ele mudou a forma como ele vai me ver. Gente, se há amor entre os filhos e o pai, ele não vai te abandonar porque você foi rígido com ele. Porque você foi autoridade. Porque você foi a lei. Ao contrário, ele vai te admirar. Ele vai te admirar. Eu não sei se vocês fizerem, né, se vocês entrarem para a formação de autoanálise, se fosse vocês, assim, eu faria a minha inscrição correndo, a autoanálise mudou a minha vida, mudou a minha forma de pensar. Até quem não quer trabalhar com isso, que não quer atender, mas você quer ser terapeuta de si mesmo, eu aconselharia que vocês fizessem. Mas se vocês iriam aprender isso, sobre essa questão, é uma relação assim, desde que nós nascemos, né? Quando a gente nasce, a gente é bebezinho, quando a gente é bem bebezinho, a gente pensa que a gente é Deus, né? A gente chora, vem a mama, a gente chora, troca uma fraldinha, a gente chora, bota a gente pra dormir. Depois, a gente começa a perceber que não existe só eu, existe eu e o outro. Porque eu choro, choro, choro e o gagal não vem, o peito não vem. Aí, você consegue perceber que tem outra pessoa, que é sua mãe. Então, assim, você não é mais Deus, aquele ser é Deus. É aquele ser que me alimenta. É aquele ser, eu dependo daquele ser. Então nossa primeira relação de amor é uma relação com poder. Nós amamos e respeitamos a quem emana poder. Quanto mais poder vocês emanarem para o seu filho, para o filho de vocês, mais amados, mais amadas vocês serão. Tudo bem, Solange? Sim, obrigada também pela sua participação. Tá bom? Sim, Rosilene, eu faço desde que eu me formei. Antes mesmo de me formar, eu já atendia, né? Eu já atendia. Então, assim, vocês serão mais amadas. Muito mais amadas, né? Vocês verem mesmo vocês que tiveram que são da minha época, né? Que ficavam de castigo, né? Tinham mais rigor. Eu apanhei de meus pais. E eu não tenho nenhuma frustração, assim, com meus pais, né? Meu pai não podia, se meu pai dissesse assim, Eline, eu dissesse assim, o que é? Oi, meu pai não respondia, não, eu tinha que falar, senhor, eu sou dessa época, benção, pai, eu sou dessa época, e eu não sou frustrada, né? Eu não sou frustrada, quando eu não podia, né? Meu pai disse, olha, eu não posso comprar, não tenho dinheiro, tô juntando pra sua faculdade, a poupança pra sua faculdade. E assim, eu entendia. E eu comecei a ver que tem o sim e o não. Então, assim, hoje eu amo os meus pais. Eu sei das limitações dele. Meu pai só tem até a 5ª série. Né? Meu pai não tem uma formação, não tem a formação que eu tenho. Minha mãe também, ela foi dona de casa, não trabalhava fora. Né? Foi totalmente diferente. Né? E eu não tenho nenhuma raiva de meu pai, muito pelo contrário. Hoje minha mãe está muito doente mesmo, e quem está cuidando de minha mãe sou eu, né? Quem está cuidando sou eu. Então, assim, só que hoje os pais criam seus filhos muito livremente. É o que eu vejo, é o contrário, eles não estão conseguindo amar seus pais, eles não estão conseguindo respeitar, porque os pais são fracos. Eles veem fraqueza. Filho, ele não gosta de ver fraqueza no pai. Eles gostam de se espelhar. Vocês se espelham em pessoas fracas
quando é chefe de vocês, quando é professor, vocês, quando é aquela pessoa fraca, vocês respeitam? Um líder espiritual que você vê que é fraco, vocês respeitam? Ou aquele que é mais autoridade, aquele que é lei, que emana mais poder? Exatamente, Érica, jamais. Jamais. Obrigada, Beatriz, obrigada. Melhoras para mim, obrigada. Sim, estamos lutando mesmo, né? Inclusive com as coisas da autoanálise. Eu tô tratando minha mãe muito com a autoanálise. Muito com a autoanálise. Entendeu? Então, assim, é isso. Vocês gostam, vocês admiram mais aquelas pessoas que emanam poder. Que emanam poder. É por isso que muita gente coloca ditadores. Muitos ditadores, não só, não tô falando da atualidade, desde as histórias passadas, dos filósofos passados, né? As pessoas conseguem colocar um líder, um ditador, porque as pessoas gostam de pessoas que emanam poder. Ninguém respeita a gente fraca. Exatamente, ninguém respeita a gente fraca. Então vocês não podem ser pais nem mães fracas, né? Não saiam catando roupa do chão de seus filhos. Se você chegou do futebol e não colocou a roupa suja no local, semana que vem ele não vai ter a roupa limpa, ele não vai pro futebol. Por quê? Porque ele não deixou a roupa no local. Ele vai ter que aprender a colocar a roupa no balde de lixo. Ou no balde de lixo não, no balde de roupa suja para ser lavada. Vocês têm a lista de regras, né, de horário para o seu filho, porque senão ele não vai saber o horário não vai querer saber do horário de dormir. Exatamente, uma lista de tarefas. Tem que ter uma lista. Respeito e admiração pela figura poderosa. Todos nós, né? Os pais que são revestidos de poder, eles educam os seus filhos de uma forma superior. Superior, nunca esqueçam disso. Os pais revestidos de poder, eles educam de uma forma superior. Pais fracos formam figuras fracas, adultos aleijados, adultos infelizes e frustrados. Então, bem, eu não sei ver a hora aqui, não sei se está na hora, já tem quanto tempo de live? Vocês querem perguntar alguma coisa? Porque senão a gente já pode terminar. Alguém pode me dizer as horas? Qual o horário? Por que não aparece? Bem, alguém tem alguma pergunta sobre esse assunto? O tempo deve estar quase acabando, então são 21 e 8. Isso, 21 e 5, pronto. Eu acho que eu comecei mais ou menos 21 e 12, mais ou menos. Então acho que eu vou ter que fechar a live. Certo? É pra salvar, Susan? Eu nem sei como é isso. É minha primeira live, gente. É minha primeira live. Quem chegou atrasado, vamos ter outras oportunidades. Ou se matricula, faz a inscrição. Não esquece de deixar gravado no GVT. Como é que eu deixo? Meu Deus. Me ensina isso, viu? Quantas aulas eu vou dar na formação? Eu vou dar 2 matérias. Vou falar sobre os 5 elementos, né, da medicina chinesa. E vou falar sobre a teoria haitiana, energia orgânica, função do orgasmo. Vou trabalhar isso. Serão 2 semestres. Que bom que vocês gostaram, que bom. Só que eu preciso saber como é que salva. Como é que salva? Eu vou desligar. No final vai aparecer a opção para gravar. Ah, tá bom. Tá bom. Certo. Então eu vou desligar porque parece se ele fechar não tem como, né, Susan? Então, gente, ó, um beijão pra vocês. Eu não vou dar tempo de falar mais do curso, Roseline. A Susan pode dar mais informações. A Susan.ontoanálise está aqui. É uma formação de ontoanálise para vocês se formarem ontoanalistas. Certo? Eu indico para todo mundo, né? Vocês não vão se arrepender.
eu digo que mudou a minha vida. Então, para não correr o risco da live não ficar gravada, eu já vou encerrar, tá bom? Qualquer coisa vocês falam aqui com a Susan, manda aqui mesmo que ela vai responder pra vocês na dúvida, qualquer dúvida, tá bom, gente? Beijão e obrigada.